Amém? Feche seus olhos. Fale com o Senhor nesse momento. Diga o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você anseia pela presença dEle. Diga a Ele o que você veio fazer aqui nessa noite. Abra o seu coração para Ele. Pai, nós te damos graças no precioso nome de Jesus por esse tempo. Que a Tua palavra se manifeste e revela-se a nós. Que o Seu nome seja glorificado mais uma vez em nome de Jesus. Libera, Pai, uma nova unção para um novo tempo. Nos faz compreender e entender aquilo que o Senhor estará ministrando aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Amém? Amém. Deixa eu baixar um pouquinho. Hoje eu estava refletindo acerca do que ministrar. E é uma palavra que o Senhor trouxe ao meu espírito já faz algumas semanas. E hoje pela manhã eu estava vendo um vídeo do profeta Isaac, aquele que veio aqui ministrar uma vez. Ele liberava algumas palavras proféticas sobre a minha vida. E eu comecei a assistir aquele vídeo. O Senhor começou a ministrar algumas coisas ao meu coração. Então eu quero trazer para a gente hoje aquilo que o Senhor estava ministrando. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 16. A gente vai começar por aqui, mas a gente não vai terminar nessa passagem. 1 Samuel, capítulo de número 16. Versículo de número 1. Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 1. É uma história que muitos já sabem de cabeça, quando Deus ele manda ungir Davi a rei. Diz assim, 1 Samuel 16, 1. Então o Senhor Deus ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio o rejeitei? Para que não reine mais sobre Israel? Enche, pois, um chifre do melhor azeite, e vai, eis que eu te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para torná-lo rei. Samuel, no entanto, argumentou: como poderei ir até lá? Saul saberá e com certeza mandará matar. Contudo, Yahweh o orientou: levarás contigo novilho e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. E tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Então Samuel fez o que o Senhor ordenou. Quando chegou em Belém, os anciões da cidade vieram tremendo ao seu encontro e indagaram: a tua vinda é de boa fama, é de boa vontade? Ao que prontamente respondeu Samuel: sim, venho em paz e vim oferecer um holocausto a Yahvé. Purificai-o e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou Jessé e os seus filhos e os convidou para o sacrifício. Logo que chegaram, assim que Samuel colocou os olhos em Eliabe, disse consigo: deve ser este o homem que o Senhor quer ungir. Entretanto, o Senhor Deus assegurou a Samuel: não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem,
pois eu o rejeitei. E eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Até aqui. Senão a gente vai ler o capítulo todo. Então a gente vai conversar um pouquinho acerca dessa palavra. O Senhor Deus, Ele manda um comando para que Samuel... Posso desligar aqui? Deus, Ele dá uma direção para que Samuel direcionasse Saul a destruir os amalequitas. E que tudo que tivesse na terra, seja animais, sejam pessoas, crianças e assim por diante, fossem destruídos, devastados. Não deveria se salvar nada. A Bíblia vai dizer que Saul, no campo de batalha, ele salva o rei daquele povo. E ele pega as melhores coisas que existiam lá, os melhores animais, as riquezas, tudo que tinha de melhor. Porque no seu coração ele tinha o desejo de sacrificar ao Senhor como holocausto a vitória que ele tinha tido. Só que o Senhor, sabendo que aquele povo fez desde o início, o Senhor tinha rejeitado tudo que vinha dos amalequitas, porque era impuro. Só que quando Samuel ele chega até Saul, o Senhor já ministrou o coração de Saul e diz: olha, Saul desobedeceu a ordem que eu dei a Saul. Então Deus ele começa a trazer para Samuel a desobediência de Saul. Afinal, Saul foi o primeiro rei de fato que Israel teve. Não tinha outro. Até então, os sacerdotes eram quem conduzia o povo. Eles eram os juízes dos povos, do povo de Israel. Só que chega um momento em que o povo decide querer um rei. E Deus passa para o povo qual que era a condição de ter um rei sobre a nação. E quando Saul ele desobedece ao comando do Senhor, a Bíblia diz que o Senhor rejeita Saul por causa da desobediência. Mas o fato é que eu quero que a gente caminhe em cima de 1 Samuel, capítulo de número 16. A Bíblia diz então que Deus ele ordena que Samuel ele pegasse o melhor azeite, colocasse no chifre e fosse levar até Belém, a casa de Jessé. E quando chegasse lá, o Senhor apontaria e indicaria o que Samuel deveria fazer. No versículo 3 diz assim: convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás suceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Perceba que o Senhor já estava dizendo para Samuel que o Senhor indicaria quem ele deveria ungir. Só que quando Samuel ele chega na casa de Jessé, a primeira coisa que ele vê é Eliabe. Eliabe fazia parte do exército de Saul. Ele era um dos capitães. E a Bíblia vai dizer que Samuel pensa dentro dele: opa, deve ser esse aqui, porque é formoso, porque é homem macho, é forte, né? Deve ser nordestino. Mas aí o Senhor lhe fala: não, eu o rejeitei. Isso consegue acontecer por diversas vezes, até que Samuel pergunta: existe mais um? E quando Samuel pergunta, Jessé fala: tem um lá no campo, distante, longe. Ou traduzindo: aquele lá ninguém dá nada não, eu deixei lá para ficar protegido. A Bíblia diz que ele estava cuidando das ovelhas malhadas. Eram aquelas ovelhas que não produziam nada. Era o ralé, sabe o cão vira-lata que não só serve para fazer barulho, rasgar a sacola na rua? Era aquelas ovelhas. Nem a sua gordura conseguia ser aumentada para que eles conseguissem vender e dar algum lucro. Então era a pior espécie de ovelhas. Mas Davi estava o quê? Cuidando delas. E você vai ver que no decorrer da história, a Bíblia vai dizer que Davi ele enfrenta o leão, ele enfrenta o urso. E mesmo para aquilo que não tinha valor nenhum, Davi se entregava por inteiro.
É aí que estava o coração de Davi. Sabe, a Bíblia vai dizer que Davi, ele estava lá no meio do campo, escondido. Só que a unção de Deus encontrou Davi lá. Entenda uma coisa, não importa onde você estiver, a unção de Deus, ela vai te encontrar. Talvez você esteja no mesmo lugar que Davi estava lá, longe, só preocupado em cuidar das ovelhas, que ninguém daria nada. Mas se o seu coração estiver naquilo, ser fiel no pouco, a unção vai te alcançar. A Bíblia diz que Davi, ele vem, Samuel unge Davi como rei de Israel, e a partir daquele momento, o poder do Espírito, o Espírito de sabedoria, se apodera de Davi. Agora Davi começa a se tornar um homem, um jovem, cheio do Espírito de sabedoria do Senhor. O mesmo Espírito que tinha vindo sobre Josué. Quando Moisés sai de cena, e o Senhor manda Moisés impor as mãos sobre Josué, é a partir desse momento que o povo de Israel passa a dar ouvidos a Josué. Então aquele mesmo Espírito estava vindo sobre Davi. E a partir daquele momento, algo iria começar a acontecer. Mas se você perceber, toda vez que uma unção ou uma promoção de Deus vem sobre as nossas vidas, sabe qual que é a primeira coisa que acontece? É você ser provado. Você vai ver que quando Jesus ele é batizado com o Espírito Santo, o Espírito vem sobre ele, o Senhor Deus testifica em voz audível, e todos que estão ali ouvem aquilo que Deus estava falando acerca de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo tira Jesus do meio do lugar onde ele está e conduz ele ao deserto. Quando Davi ele recebe a unção, o Espírito sobre ele, a Bíblia vai dizer em alguns versículos à frente que um Espírito da parte do Senhor se apodera de Saul, um espírito maligno a qual lhe afrontava, lhe confrontava. E de repente alguém falou: ei, existe um menino, existe um jovem, e o Espírito do Senhor é com ele. Ele toca a harpa, chama ele. E a Bíblia diz que o processo de Davi com aquela unção começa a ser movimentado. A Bíblia diz que Davi ele é levado ao palácio. E ele começa a tocar para que aqueles espíritos que confrontavam ou afrontavam Saul se retirassem dele. Só que o texto que eu quero que a gente mergulhe não é isso. Está no capítulo de número 17. Lá no versículo de número 38. Samuel 17, 38. Jesus. A Bíblia vai dizer que Israel estava sendo confrontado por um gigante, o qual tinha o nome de Golias. A Bíblia diz que só o capacete de Golias pesava 60 quilos. Já pensou? Capacete de 60 quilos na sua cabeça? Tinha na cabeça de Golias. A Bíblia diz que Davi estava cuidando das ovelhas, e o seu pai fala para que ele vá até o campo de batalha onde estão os seus irmãos, para levar alimento e também para saber como é que eles estão. Só que você lembra que Davi tinha recebido a unção lá atrás como rei de Israel? Só que até o momento em que Davi assumisse a sua posição como rei, ele precisava passar por um tempo de maturidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus libera uma unção para que você seja colocado em um determinado lugar ou em uma determinada posição, Deus ele vai abrir caminhos e oportunidades para que você entre nesse lugar e se posicione. Como assim? A Bíblia vai dizer que Davi ele é enviado para o campo de batalha. Ele não era rei ainda. Ele era apenas um moço, a qual tinha uma palavra e tinha o Espírito do Senhor sobre ele.
Só que a Bíblia diz que quando ele chega lá, ele encontra uma afronta. Ele percebe que Golias estava afrontando todo o exército de Israel por dias. Golias não era apenas um gigante, como as pessoas dizem, era um gigante. Não. Ele era um homem treinado desde a sua mocidade para ser um guerreiro. Davi não temia ninguém. Golias não temia ninguém. Aproveitando que Golias ele confronta o povo de Israel e ninguém se posiciona para enfrentá-lo. Sabe por quê? Porque a unção de Davi era o que ia fazer com que Golias fosse derrotado. Existem lugares que nós vamos chegar, que somente a unção que nós carregamos é que vai derrotar o inimigo que está lá. Por isso que eu não canso de dizer que nós somos resposta de Deus na vida de pessoas. Existem lugares, existem pessoas que você vai chegar e aquilo que flui de dentro de você vai tocar essas pessoas. E nós precisamos ter essa consciência. Não é à toa que aonde Jesus chegava, a Bíblia vai dizer que os ambientes mudavam. Os demônios manifestavam. Pessoas eram curadas. Não é apenas algo que acontecia. Jesus chegou, tudo aconteceu. Não. Jesus ele tinha consciência da presença que ele carregava. Isso não pode ser diferente com a gente. A Bíblia diz o seguinte, que Jesus ele ora aos discípulos, mas também aqueles que ainda iam de vir. E fala assim, Pai, da mesma forma que o Senhor me enviou, eu envio eles. Aí para não deixar aquela vírgula e dizer, olha, mas Jesus estava orando apenas pelos discípulos daquele tempo. Ele diz, eu não oro somente por esses, mas por aqueles que ainda hão de vir, porque crerão na tua palavra. Então da mesma forma que Jesus ele foi enviado, que ele recebeu o Espírito Santo, a unção, as ferramentas necessárias, da mesma forma ele nos enviou. Aí a Bíblia vai dizer, versículo de número 38. Davi chega lá, pergunta, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O gigante ali está confrontando o povo de Israel. Perceba uma coisa, Davi, ele era treinado num lugar onde ninguém via. Saul foi treinado em campos de batalha sendo rei. Você está entendendo isso? Davi foi treinado no lugar secreto. Saul foi treinado para liderar um exército. Então todos aqueles que tinham lá, tinham o quê? A capacidade de ir para a guerra. Mas chega alguém que nunca tinha ido para a guerra. Mas ele tinha o quê? Treinamento no lugar secreto. Ele começa a relatar para o rei e fala assim, não, eu vou enfrentar Golias. E o rei fala, mas você tem experiência, você é apenas um jovem. Ele diz, não, pera aí, você não entende quem eu sou no lugar secreto. Quando ninguém viu, eu enfrentei o urso. Quando ninguém viu, eu enfrentei o leão. Eu arranquei as ovelhas da boca deles. O que significa? A Bíblia vai dizer, Mateus 6,6, o seguinte, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está em secreto te recompensará publicamente. Sabe aonde que nós somos treinados? No lugar secreto. Quando ninguém vê. Quando é só você e ele. É lá que Deus te dá estratégias. É lá que Deus te fortalece. É lá que as suas forças são regeneradas. É lá que você começa a ser guiado por ele. Para que depois tudo isso se manifeste publicamente. É impossível você ser uma candeia acesa e ser colocado embaixo da mesa. A Bíblia diz que não, que lá não funciona, tem que ser colocado no alto, para que todos que estão ao seu redor sejam iluminados. Talvez você está num lugar secreto e você fala, cara, mas só tem lobo, só tem leão, só tem urso querendo roubar as minhas ovelhas. Mas seja fiel. Continue batalhando. Continue entregando a sua vida como você nunca se entregou antes. Por mais que seja poucas ovelhas ali, não tem problema não. Se entregue. Batalhe.
Porque vai chegar um momento em que aquela unção que Ele liberou sobre você, ela vai se fazer necessária em ambientes aonde você vai chegar. Que humanamente não era propício para Davi. Davi não foi chamado para ser um guerreiro, mas ele foi chamado para ser um rei. Então Deus, através da unção, estava dando sabedoria para Davi, saber como ele dominar, como ele governar, não só um reinado, mas principalmente um campo de batalha. Você vai perceber que o povo chega em um determinado momento e fala: ei, Davi matou 10 milhares, mas Saul matou milhares. A Bíblia diz que quando Saul escuta isso, o seu coração se endurece acerca de Davi. E o seu coração começa o quê? Maquinar contra Davi. Mas Davi não forçou para fluir. Ele deixou que a unção e o Espírito do Senhor o conduzissem. Olha só. Versículo de número 38. Capítulo de número 17. Diz assim: Saul vestiu Davi. Vamos ler o 37, para a gente entender. Espera aí, gente. Versículo 35. E eu perseguia e o atacava e arrancava as ovelhas da sua goela. E se vinha contra mim, eu o agarrava pela juba e o feria e o matava. Está falando do leão. O teu servo venceu o leão e venceu o urso. Quem que podia confirmar isso? Somente Deus. Existem experiências que você vai dizer: olha, eu tenho experiência com isso, Deus me treinou nisso. E vai ter momento que você vai ter que colocar à prova aquilo que Deus edificou dentro de você. Porque aquele que recebe um poder de Deus, uma autoridade, em algum momento vai ter que ser colocado à prova. E a Bíblia diz assim: e assim se será com este incircunciso filisteu, como se fosse um deles. Davi está vendo Golias, não é como um gigante, não é como um guerreiro, ele está vendo como um dos animais que ele já cancelou o CPF. Está dizendo bem assim: ele vai ser como um leão, ele vai ser como um urso que eu derrotei. Eu vou vê-lo na mesma ótica que Deus me treinou, independente da circunstância. E ele continua dizendo: como se fosse um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. E Davi disse mais: o Eterno que me livrou da garra do leão e do urso, me livrará também da mão desse filisteu. Então Saul saiu e disse a Davi: vai, que o Eterno é contigo. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica de combate, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a sua espada sobre a túnica e se esforçou a andar, porquanto não estava treinado para usar todo aquele aparato militar. Então declarou a Saul: não posso me locomover com tudo isso, porque não estou acostumado. Imediatamente desembaraçou-se de toda aquela armadura. Sabe o que o Senhor falou comigo acerca disso? Que cada um de nós recebemos uma ferramenta de Deus. Ferramentas. Seja dons, seja autoridade, seja o poder de Deus, uma capacitação. Todos nós recebemos uma medida do Senhor. O seu ministério carrega uma medida, seja de armadura, seja de ferramenta, seja de dons de poder, independente do que for. Nesse momento, Saul disse assim: não, beleza, você vai para a guerra, mas usa os meus equipamentos de batalha para que você possa lutar. Davi colocou por respeito, mas chega um momento que Davi percebe que ele não conseguia o quê? Se movimentar. E Davi fala bem assim: pera aí, primeiro, eu não sou treinado nisso. Segundo, eu não estou acostumado. Davi estava dizendo o quê? Se eu vou batalhar e ver na ótica em que Deus me treinou, eu não posso usar outras ferramentas que não são as que Deus me deu. Às vezes a gente quer a unção do João, a gente quer a unção da Maria, a gente quer fluir como todo mundo. Só que Deus te chamou para algo específico.
Nós temos algo que a gente sempre deseja, aquilo que o outro carrega. Está errado eu querer fluir da mesma forma? Não. Só que a gente não é ensinado a valorizar aquilo que Deus colocou dentro de nós. Se Deus te chamou para algo específico, Deus te estabeleceu em um lugar específico nele. Perceba só, se Saul e o seu exército tinha toda a ferramenta militar para guerrear e não deu conta, Davi, com a unção que tinha, ele não daria conta de usar as ferramentas que não deram certo. Por quê? Porque tem batalhas que só servirão com as ferramentas que Deus te deu. Não adianta você tentar e falar bem assim, eu vou fazer diferente. Não. Se Deus te deu uma única estratégia, é nela que nós precisamos fluir. Nós precisamos confiar naquilo que Deus nos deu. Se Deus te chamou para orar pelos enfermos, mas só tem dor de cabeça sendo curado, não tem problema. Continue. Porque alguém vai lembrar de você, vai falar, olha, tem o irmão Edson lá, ele ora e as dores, some. Tem a Rose ali, ela só levanta a mão, os demônios manifestam. As pessoas vão dizer, traz lá na minha presença. Vai ter lugares que somente você, com a unção que você carrega, colocado estrategicamente, vai conseguir fluir. Sabe, eu vejo Deus treinando Davi, porque Davi já estava no lugar onde o rei habitava, naquele momento. Os acampamentos estavam ali. Davi estava diante do rei. Diante do rei, e havia uma oportunidade. Aquele que derrotasse Golias, casaria com a filha do rei, e estaria isento dos impostos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Algumas pessoas vão dizer que Davi era interesseiro. Primeiro, Davi nem conhecia a filha de Saul. Mas Davi sabia que aquilo que ele carregava estava pronto para se manifestar na oportunidade certa. Existem lugares que a unção que você carrega vai trazer a oportunidade certa para que o teu propósito se cumpra. Então a Bíblia diz que Davi, ele coloca a vestimenta de Saul, tenta sair, mas não consegue. Não funciona. Mas agora ele vai fazer aquilo que ele foi treinado para fazer. A Bíblia diz assim, em seguida, Davi tomou na mão o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras bem lisas e a colocou no seu burnal de pastor, que é uma bolsa, é como se fosse uma pochete, digamos assim. Isso é uma espécie de sacola. Pegou sua atiradeira, na sua versão está como? Afunda. E partiu ao encontro do filisteu. Nesse mesmo momento, o filisteu com seu escudeiro à frente via se aproximando na direção de Davi. Golias parou e olhou bem para Davi e começou a caçoar, porquanto seu oponente não passava de um jovenzinho ruivo, bronzeado e de boa aparência. Então esbravejou Davi a Golias, sou eu por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi, vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Golias começa a afrontar Davi. Começa a dizer, se você se preparou para vir, agora eu vou te afrontar. E ele diz, versículo 45, contudo, Davi respondeu ao filisteu, tu vens contra mim com espada e lança, e o escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em o nome do Eterno, o Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Davi estava dizendo o que ali? Davi estava dizendo para o filisteu, eu não estou indo sozinho. Humanamente você pode olhar para mim e ver eu com o cajado, mas fica tranquilo, tem gente aqui atrás de mim, estou protegido, estou guardado, há uma unção sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre mim, eu tenho a consciência de com quem eu ando. Sabe quando cercaram a cidade para pegar o profeta?
Porque tudo que o rei da Síria gerava no seu quarto, o profeta revelava para o rei de Israel. E falaram assim: olha, existe algum inimigo, como é que diz? Espião aqui no meio? Ele diz: não, é porque lá em Israel existe um profeta. A Bíblia diz que eles cercam a cidade. O moço daquele profeta sai quando vem teme. Mas o profeta diz: fica tranquilo, porque maior é o que está comigo do que o que está com eles. Ele impõe as mãos sobre o jovem e diz: Senhor, abre os olhos dele para que ele veja. E os seus olhos se abrem e ele vê a quantidade de anjos que estão ao redor. Sabe, para Golias era apenas alguém. Imagine só, para Golias, olha só, que humilhação, mandou um menino com um pedaço de pau. O povo está tudo comigo, mas pelo menos teve isso daqui, ó. Vai virar comida, vai virar exemplo. Só que mal sabia ele que quem ia virar exemplo era Golias, né? A Bíblia diz que Davi, então, ele vai à frente e ele diz: olha, você não confrontou a mim, você confrontou o Senhor dos Exércitos. Foi Ele que você desafiou. E eu estou vindo como um guerreiro dele. E eu estou vindo representar Ele. Toda vez que você se movimenta dentro do seu propósito, você está representando o Senhor e expandindo o governo dele na terra. E a Bíblia diz o seguinte: hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos, e eu te ferirei, te deceparei a cabeça, e darei o seu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu, as aves do céu, os animais selvagens de toda a terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Agora ele rebate para Golias, falou: ei Golias, está dizendo que você vai fazer isso comigo? A resposta é diferente. Você vai ver, você não vai ver não, porque você já vai estar degolado, né? Mas toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada, nem pela lança, que Yahvé, o Senhor, concede a vitória. Porque Yahvé é o Senhor das batalhas, e Ele vos entregará em nossas mãos. Zacarias 4:6 diz assim: nada é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então Davi estava dizendo: não é a ferramenta que vocês estão usando próprias para a batalha. Existem batalhas que você pode ter ferramentas próprias para a guerra, mas existem estratégias de Deus. Existem lugares que você tem a espada certa, a lança certa, mas Deus, Ele não quer batalhar desse jeito. Ele quer batalhar através da estratégia do Espírito. Por isso que vai chegar momentos que você vai se movimentar e você vai falar: Deus, mas não faz sentido. Pela lógica humana não funciona. Mas quem disse que Deus precisa da lógica humana para se movimentar? Se Deus fez Jacó trabalhando para Labão prosperar com ovelhas malhadas, apenas serrando galhos e colocando para elas beberem, e toda vez que elas iam beber, elas reproduziam aquilo que elas viam, na lógica humana isso não funciona. Mas a estratégia do Espírito já estava feita. Então a Bíblia continua dizendo: Davi levou a sua mão ao alforje, apanhou rapidamente uma pedra que lançou por meio da tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou cravada e ele tombou, dando o rosto no chão. Perceba só, Davi pegou aquela pedrinha. Imagina o tamanho da pedra. Eu imagino o espaço, né, que tinha no capacete de Golias para caber exatamente aquela pedra. O cara é bom de mira, né, não? Ele só girou aqui, ó. Por quê? Porque a ferramenta que ele tinha especialidade. Ele era treinado. Tinha o lugar certo, certeiro, para que aquela pedra entrasse.
Davi estava dizendo: ei, não são as ferramentas militares, não são os equipamentos de outras pessoas, não são aquilo que os outros carregam, mas são aquilo que Deus me treinou para carregar e manifestar. Eu preciso confiar naquilo que Ele colocou nas minhas mãos. Eu preciso confiar na palavra que Ele me deu, porque é ela quem vai fazer com que aquilo que Ele prometeu venha se cumprir. Mas perceba que quando Davi ele chega no campo e ele ouve o confronto de Golias, ele poderia simplesmente dizer assim: vixe, vou embora, não é meu lugar aqui. Mas ele entendeu: opa, peraí, eu sou treinado por Deus, o Senhor é comigo, há uma oportunidade. Existem oportunidades que elas só aparecem uma única vez, e a unção que você carrega é a unção que vai fazer com que você consiga, como é que eu posso dizer, acessar essa oportunidade e entrar no propósito. Simplesmente porque Davi confrontou Golias, mesmo que as suas ferramentas fossem diferentes, ele foi colocado aonde? No reino. E a promessa era qual? Que ele seria rei sobre Israel. Então ele já estava entrando no ambiente a qual ele iria um dia reinar. Aquilo que Deus colocou dentro de você, quando você confia de fato na unção que há dentro de você, ela vai te conduzir ao lugar aonde você vai reinar. Mas você precisa confiar nela. Você precisa entender que você é guiado por Ele. Davi entendia isso. Não é à toa que ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele entendia que para que ele pudesse se movimentar, o Espírito do Senhor precisava conduzi-lo em tudo e em todas as coisas. A Bíblia diz que Davi vai lá, pega a espada de Golias, corta-lhe a cabeça e leva a cabeça para Saul. Agora imagina, quanto será que pesava aquela cabeça, hein? Se só o capacete tinha 60 quilos, imagina a cabeça. Ele leva para onde? Para a tenda do rei. O rei estava lá dentro ainda, acho que estava com medo, estava orando: Deus, e agora? Protege esse menino, Deus. Envia o anjo, guarda. Não sei o que o rei estava fazendo, mas o rei não quis ver. Só que a Bíblia diz que quando eles caíram em si, os filisteus já estavam, fugindo. E eles perceberam: opa, peraí, Davi derrotou Golias. Imagina eles dizendo assim: não, mas peraí, como que uma pedra consegue vencer algo que a espada não conseguiu? O menino teve que vir aqui para mostrar para a gente que não é o treinamento, que não é as ferramentas, que não é as armaduras que vai fazer vencer, mas sim, está com Yahvé. Sim, está com o Senhor. E Davi entendeu isso. E quando Davi entendeu, ele batalhou. Batalhou não, né? Porque na verdade, dá para dizer nem que foi uma batalha ali, né? Ele só jogou a pedra. Mas ele conquistou o seu lugar de governo. A partir daquele momento ele começa a ser treinado, ele começa a ser conduzido. A Bíblia vai dizer que Saul começa a colocar Davi para conduzir uma quantidade de pessoas dentro de um exército. Davi agora vai aprender a governar como um guerreiro. Ele vai começar a ser treinado, instruído, mas mesmo assim a unção estava conduzindo Davi ao lugar de propósito. Confie na unção que Deus te deu. Se você carrega uma palavra, confie na unção, porque ela vai te colocar lá. Às vezes, de vez em quando eu fico lá sentado em casa, quando eu estou de manhãzinha cedo, e eu fico pensando: Deus, o Senhor me deu palavra que eu vou para tal lugar, que eu vou fazer tal coisa, que vai me conectar a isso e aquilo. Eu fico: Deus, mas parece tão distante. Mas eu tenho uma palavra. Para Davi, nunca ia passar na cabeça dele que ele ia enfrentar Golias. Mas ele tinha um som sobre ele. Ele tinha o Espírito do Senhor conduzindo ele. E o que nós precisamos? Confiar de todo o coração na unção. Porque é ela que vai nos capacitar em tudo.
em jamais esquecer do lugar secreto. Você vai ver que quando Deus ele queria falar com os profetas, ele chamava para um lugar secreto. Você vai ver que Jesus, quando ia falar com Deus, ele saía do meio da multidão e ele ia para um lugar reservado. O lugar secreto é o lugar onde nós somos treinados para conquistar batalhas que outrora a gente nem viu, nem ouviu e nem chegou ao nosso coração. Amém? Era isso que eu queria compartilhar com vocês nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Coloque-se de pé.